mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a conhecer este lugar de hoje. Mais um lugar muito diferente que existe no mundo. Talvez o lugar mais diferente que nós já trazemos por aqui nos vídeos. Vamos contar a história de Baalbek, uma cidade libanesa. Você já ouviu falar nesse lugar? Você sabe o que tem lá? O que acontece lá? Como que é esse lugar? Em que lugar está situado essa cidade dentro do Líbano? O que faz desta cidade ser o que ela é hoje? Um patrimônio histórico da Unesco, um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Por quê? O que tem lá, será? Você vai se surpreender com essa história de hoje. E Baalbek é uma sugestão de um seguidor aqui do canal, que pediu pra gente fazer um vídeo falando sobre esse lugar que existe no mundo. Assim como você que também pode deixar o seu comentário agora, nesse momento, falando que lugar que existe por aí, diferente, curioso, que você gostaria de encontrar um vídeo aqui no canal contando toda a história desse lugar, trazendo curiosidades, trazendo sobre as religiões e como que é a vida lá, como que é morar nesse lugar, o que tem nesses lugares, como que tudo começou. Então deixa o seu comentário, que ele é muito importante para a gente conseguir enxergar um norte. Então o seu comentário ele é sempre muito bem-vindo com a sua sugestão sobre o que falaremos nos próximos vídeos. E cada vídeo desses que trazemos por aqui é uma aula de história, onde você aprende muitas coisas importantes para aumentar o seu conhecimento, sair um pouco daquele mundinho que você está acostumado ali e visualizar outras coisas, saber de coisas diferentes que acontecem, que existem no mundo. É uma aula de história sobre fatos interessantes que aconteceram uma vez na história do mundo, na história da humanidade. E essa cidade de Baalbek, ela é muita história, tem muita história interessante que aconteceu durante a história dessa cidade. Então fica aqui nesse vídeo até o final para conferir tudo isso. E depois que você assistiu todo esse vídeo, você pode entrar aqui na playlist sobre os lugares do mundo e conferir os outros vídeos que já temos por aqui com diversas cidades, que nós já trazemos por aqui, contando as histórias e curiosidades de cada um desses lugares que você está enxergando aqui, ó. Todos esses vídeos nós já temos aqui no Diário da Vida, um vídeo sobre cada um, onde você vai encontrar uma aula de história em cada um desses vídeos. Então vamos ao vídeo de hoje. Conhecer a cidade de Baalbek, a primeira cidade libanesa que trazemos por aqui. Então já vai deixando o seu comentário, se inscreve no canal, vai compartilhando com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. E me acompanhe nesse vídeo até o final para conhecer Baalbek. Vamos ao vídeo de hoje. Então vamos lá conhecer mais uma cidade muito diferente que existe no mundo. Baalbek é uma cidade localizada a leste do rio Litani, em Vale Bega, no Líbano, que é um país localizado na Ásia Ocidental, que é banhado pelo Mar Mediterrâneo. Faz fronteira com a Síria e com Israel, em uma região de rica história e cultura, mas com muita violência no passado e no presente, em função da diversidade étnica e religiosa. Baalbek está aproximadamente a 86 quilômetros de Beirute e 36 de Damasco. É a capital da província de Baalbek-Hermel, uma população de aproximadamente 80 mil habitantes. No cenário de leitura histórica, situa-se no cruzamento de duas rotas comerciais de importância ímpar na antiguidade da região e povos entre o Mediterrâneo e a Síria interior, e a outra entre o norte da Síria e o norte da Palestina. Todavia, hoje é um importante centro administrativo e econômico do Vale de Begarra. Baalbek tem uma história que remonta a pelo menos 11 mil anos.
abrangendo períodos significativos como as eras pré-histórica, cananeia, helenística e romana. Na era moderna, Baalbek desfruta de vantagens econômicas como um destino turístico procurado. É conhecido pelas ruínas do complexo do Templo Romano, que inclui o Templo de Baco e o Templo de Júpiter. Algumas das ruínas romanas mais bem preservadas do Líbano. Os deuses adorados lá, Júpiter, Vênus e Baco, eram equivalentes das divindades cananeias Haddad, Atargates, e foi inscrito em 1984 como Patrimônio Mundial da Unesco. Atualmente, Baalbek é uma cidade repleta de ruínas do Império Romano e muito apreciada pelos turistas. Está localizada em território libanês em área predominante de cultura islâmica. A maior parte da população consiste de muçulmanos xiitas, seguidos por muçulmanos sunitas e cristãos. Em 2017, houve também uma grande presença de refugiados sírios. Outras atrações turísticas são a Grande Mesquita Omíada, o Festival Internacional de Baalbek, o Mausoléu Siti Kavla e uma pedreira romana chamada Hajar al-Hibla. O setor de turismo de Baalbek encontrou desafios devido aos conflitos no Líbano, particularmente a Guerra Civil de 1975 a 1990, a Guerra Civil Síria em curso desde 2011 e o conflito Israel-Hezbollah desde 2023 até agora. Baalbek tem sido um reduto da organização militante Hezbollah desde a década de 1980. Durante a ocupação israelense do sul do Líbano, de 1982 a 2000, o grupo conseguiu dominar o exército libanês em Baalbek e ganhar o controle da cidade. E a história desse lugar, hein? Como é que tudo isso começou até Baalbek ser o que ela é hoje? A história dessa cidade, desse lugar muito diferente que existe por aí, é desde a pré-história. O topo da colina de Tel Barrak é uma parte de um vale a leste do norte do Vale de Beca. Mostra sinais de habitação quase contínua nos últimos 8 a 9 mil anos. A fundação do local foi creditada a uma colônia de sacerdotes egípcios ou assírios. A importância religiosa, comercial e estratégica do assentamento era pequena o suficiente. No entanto, para que nunca fosse mencionado em nenhum registro assírio ou egípcio conhecido, a menos que sob outro nome. Sua posição invejável em um vale fértil, importante bacia hidrográfica ao longo da rota de Tiro a Palmira, deveria ter feito dele um local rico e esplêndido desde cedo. Durante o período cananeu, os templos locais eram principalmente dedicados à tríade heliopolitana, um deus masculino, Baal, sua consorte Astarte e seu filho Adon. O local do atual Templo de Júpiter foi provavelmente o foco de adoração anterior, pois seu altar estava localizado no cume preciso da colina e o resto do santuário elevado ao seu nível. Na mitologia islâmica, o complexo do templo foi dito ter sido um palácio de Salomão. Foi construído por Dijin e dado como um presente de casamento à rainha de Sabá. Sua origem romana real permaneceu obscurecida pelas fortificações medievais da cidadela até a visita do príncipe polonês Radziwiłł no século XVI. Após a conquista da Pérsia por Alexandre o Grande, na década de 330 a.C., Baalbek, que ele a renomeou de Heliópolis, que significa cidade do sol, a cidade floresceu sob o domínio romano.
No entanto, passou por transformações durante o período de cristianização e a subsequente ascensão do islamismo após a conquista árabe no século VII. Fez parte dos reinos de Adote, do Egito e da Síria. Foi anexada pelos romanos durante suas guerras orientais. Os colonos da colônia romana, colônia Júlia Augusta Félix Heliopolitana, podem ter chegado já na época de César, mas eram mais provavelmente os veteranos da 5ª e 8ª legiões sob Augusto, durante o qual hospedou uma guarnição romana. De 15 a.C. a 193 d.C., fez parte do território de Beritos. A população provavelmente variou sazonalmente, com feiras de mercado e os horários das monções indianas e caravanas para a costa e o interior. Durante a Antiguidade Clássica, o templo da cidade para Baal Adu foi confundido primeiro com a adoração do deus grego do sol Hélios e depois com o deus grego e romano do céu sob o nome de Zeus Heliopolitano ou Júpiter. O atual templo de Júpiter presumivelmente substituiu um anterior, usando a mesma fundação. Foi construído em meados do século I e provavelmente construído por volta de 60 d.C. Seu ídolo era um deus dourado, sem barba, na posse de um cocheiro, com um chicote erguido na mão direita e um raio e talos de grãos na esquerda. Sua imagem apareceu em moedas locais e foi carregada pelas ruas durante vários festivais ao longo do ano. Macrobius comparou os rituais aos da diva Fortuna em Antium e diz que os portadores eram os principais cidadãos da cidade, que se preparavam para seu papel com abstinência, castidade e cabeças raspadas. O complexo do Templo Romano cresceu desde o início do reinado de Augusto, no final do século I a.C., até o surgimento do cristianismo no século IV. Naquela época, o complexo abrigava 3 templos em Tel Baalbek, um para Júpiter Heliopolitano, Baal, um para Vênus Heliopolitana, Astarte, e um terceiro para Baco. Em uma colina próxima, um 4º templo foi dedicado à terceira figura da tríade heliopolitana, Mercúrio, Adon ou Seimios. Em última análise, o local competiu com Praeneste, na Itália, como os 2 maiores santuários do mundo ocidental. Em 1903 d.C., Septímio Severo concedeu à cidade os direitos de ius Italicum. A cidade se tornou um campo de batalha com a ascensão do cristianismo. Os primeiros escritores cristãos, como Eusébio, da vizinha Cesareia, repetidamente execraram as práticas dos pagãos locais em sua adoração a Vênus de Heliópolis. Em 297 d.C., o ator Gelacino se converteu ao meio de uma cena zombando do batismo. Sua profissão pública de fé provocou o público a arrastá-lo para fora do teatro e apedrejá-lo até a morte. No início do século IV, o diácono Cirilo desfigurou muitos dos ídolos de Heliópolis. Ele foi morto e supostamente canibalizado. Na mesma época, Constantino, embora ainda não fosse cristão, demoliu o templo da deusa, ergueu uma basílica em seu lugar. A cidade era tão conhecida por sua hostilidade aos cristãos que os alexandrinos foram banidos para lá como uma punição especial.
O templo de Júpiter, já muito danificado por terremotos, foi demolido sob Teodósio em 379, substituído por outra basílica, agora perdida, usando pedras retiradas do complexo pagão. A crônica da Páscoa afirma que ele também foi responsável pela destruição de todos os templos e santuários menores da cidade, por volta do ano 400. Rabula, o futuro bispo de Edessa, tentou ser martirizado ao perturbar os pagãos de Baalbek, mas foi apenas atirado escada abaixo do templo junto com seu companheiro. Tornou-se também a sede de seu próprio bispo, sob o reinado de Justiniano. Baalbek foi ocupada pelo exército muçulmano em 634 d.C. O complexo do templo em ruínas foi fortificado sob o nome de Al-Qala, que significaria a fortaleza, mas foi saqueado com grande violência pelo califa damasceno Marwan II em 748, época em que foi desmantelado e amplamente despovoado. Fazia parte do distrito de Damasco, sobre os Omíadas e Abássidas, antes de ser conquistada pelo Egito Fatímida, em 942. Em meados do século X, dizia-se que tinha portões de palácios esculpidos em mármore e colunas altas também de mármore, e que era o local mais estupendo e considerável de toda a Síria. E então, antigamente, a região era habitada pelos fenícios, uma civilização que ocupava o território dos 3 países citados, muito caracterizada pela cultura comercial marítima. Os romanos, contudo, sob o comando do imperador Augusto, conquistaram a região e a tornaram uma colônia, estabelecendo diversas marcas da cultura romana. Durante a Idade Média, a cidade foi saqueada várias vezes. Foi perdida, tomada e ocupada diversas vezes por diferentes personalidades poderosas da época, passando por inúmeros governantes de diferentes lugares. Teve muitos conflitos de guerra por vários motivos, principalmente religiosos. Teve vários terremotos e enchentes que causaram destruição em grande parte da cidade e também em monumentos importantes, resultando em um declínio de importância durante os períodos otomano e moderno. Também foi alvo de bombardeios nas guerras de Israel e Líbano. A partir do século XVI, os turistas europeus começaram a visitar as ruínas colossais e pitorescas, entendendo mal o Templo de Baco como o Templo do Sol. Eles o consideram o templo romano mais bem preservado do mundo. Em 1835, a população da cidade era de apenas 200 pessoas. Em 1850, os otomanos finalmente começaram a administração direta da área, tornando Baalbek um casa sobre o Eialete de Damasco e seu governador um Caimacan. Escavações posteriores sobre as lajes romanas no grande pátio desenterraram 3 esqueletos e um fragmento de cerâmica persa datado do século 6 a 4 a.C. O fragmento apresenta letras cuneiformes. Baalbek, com suas estruturas colossais, é um dos melhores exemplos da arquitetura imperial romana em seu apogeu. Relatou à Unesco ao tornar Baalbek um patrimônio mundial em 1984. Quando o comitê inscreveu o local, expressou o desejo de que a área protegida incluísse toda a cidade dentro das muralhas árabes, bem como o bairro extramuros sudoeste entre Bastam al-Kahram, o sítio romano e a mesquita mameluca de Ras al-Ain. O representante do Líbano deu garantias de que o desejo do comitê seria honrado. As recentes operações de limpeza no Templo de Júpiter descobriram a vala profunda em sua borda,
cujo estudo empurrou a data do assentamento de Tel Baalbek para o Neolítico PPNB. As descobertas incluíram fragmentos de cerâmica, incluindo um bico que data do reino da Idade do Bronze. No verão de 2014, uma equipe do Instituto Arqueológico Alemão, liderada por Giannini Abdul Masih, da Universidade Libanesa, descobriu uma sexta pedra muito maior, sugerida como o maior bloco antigo do mundo. A pedra foi encontrada embaixo e ao lado da Pedra da Mulher Grávida, que mede cerca de 19 metros por 6 e por 5 metros. Estima-se que pese 1.650 toneladas a 1.820 toneladas. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a população ainda era cerca de 5.000. Destes, cerca de 2.000 sunitas e xiitas mutavalis e 1.000 ortodoxos e maronitas. O general francês Georges S. Catroux proclamou a independência do Líbano em 1941, mas o domínio colonial continuou até 1943. Em março de 1974, Musa al-Sarti anunciou o lançamento do Movimento dos Desfavorecidos em frente a um comício em Baalbek, com a presença de 75.000 homens. Seu objetivo era defender a negligenciada comunidade xiita do Líbano. Ele também anunciou a criação de campos de treinamento militar para treinar moradores no sul do Líbano, para proteger suas casas de ataques israelenses. Esses campos levaram à criação da Milícia Amal na década de 2000. O complexo do templo de Tal Baalbek, fortificado como cidadela da cidade durante a Idade Média, foi construído com pedra local, principalmente granito branco e em mármore branco bruto. Ao longo dos anos sofreu com os numerosos terremotos da região, iconoclastia de senhores cristãos e muçulmanos e a reutilização da pedra dos templos para fortificação e outras construções. O complexo está localizado em uma praça elevada erguida 5 metros, sobre uma base anterior em forma de T, consistindo de um pódio, escada e paredes de fundação. O entablamento era ricamente decorado, mas agora está quase todo em ruínas. Uma basílica voltada para o oeste foi construída sobre o altar durante o reinado de Teodósio. Mais tarde foi alterada para ficar voltada para o leste, como a maioria das igrejas cristãs. Os imperadores Júlio Claudianos enriqueceram seu santuário por sua vez. Em meados do século I, Nero construiu a torre-altar em frente ao templo. No início do século II, Trajano acrescentou o pátio do templo com pórticos de granito rosa enviados de Aswan, no extremo sul do Egito. Dentro do complexo há uma grande variedade de templos e estátuas cheias de colunas e esculturas caídas. As principais estruturas das ruínas são a Grande Corte, o Templo de Baal Júpiter, o Templo de Baco e o Templo Circular, que se acredita estar associado a deusa Vênus. O Templo de Baco, o deus do vinho e da alegria, foi construído em meados do século II depois de Cristo. Ele é o templo romano em melhor estado de preservação. O templo tem 69 metros de comprimento e 36 metros de largura, sendo rodeado por 42 colunas com 19 metros de altura. O Templo de Júpiter trata-se do maior templo de Baalbek, sendo dedicado a um deus que foi conhecido por diversos nomes ao longo da história, como Baal, Haddad, Hélios e Zeus. Tem 95 metros e que
faz dele o maior templo do Império Romano. A sua construção iniciou-se na era de Júlio César, no século I a.C., tendo sido terminado pelo imperador Augusto, e ergue-se num local onde antes existia um templo fenício. Hoje restam apenas 6 das 54 colunas coríntias que existiam em seu redor. A maioria foi removida durante os tempos de Teodósio para ser aproveitada em outros trabalhos. 8 delas foram levadas para Constantinopla e incorporadas na Hagia Sofia. Já no século XVIII, caíram outras 3 por causas naturais. Essas colunas, com 30 metros de altura e 2,5 metros de diâmetro, são as maiores do mundo clássico. O Templo de Vênus foi construído no século III a.C., provavelmente na época de Severus, com uma planta algo original, em forma de ferradura, com um altar circular e uma entrada quadrangular, de grandes dimensões. Na era cristã, o local foi usado como igreja, dedicada a Santa Bárbara, e mais tarde os árabes construíram a mesquita nas suas imediações. As antigas muralhas de Heliópolis tinham uma circunferência de pouco menos de 6 quilômetros. Muitas das fortificações existentes ao redor do complexo datam do século VIII, realizada pelo sultão mameluco Qialavum, após a devastação das defesas anteriores pelo exército mongol sobre Kitibuga. Isso inclui a Grande Torre Sudeste. A primeira rodada de fortificações foram 2 paredes a sudestes dos templos de Júpiter e Baco. Hoje, Baalbek é considerada um tesouro nacional do Líbano e tornou-se cenário do Festival Internacional de Baalbek, que recebe grandiosas apresentações musicais e artistas de todo o mundo anualmente. Que baita aula de história e cultura que você acaba tendo em um vídeo desses, não é mesmo? Assim você conhece mais um lugar diferente que existe no mundo e a história de como que tudo começou, de como que é hoje. Baalbek, essa cidade libanesa, que um dos significados do nome é fonte dos 2 rios, ou também pode ser cidade de Baal, que está relacionado ao culto do deus Baal, que é um daqueles deuses que os egípcios adoravam e outras civilizações também. E existe então toda essa história desse lugar. Tem lá as ruínas do que foi uma vez os templos romanos dedicados a esses deuses. E é um lugar de muito turismo. Agora, nem tanto por causa da guerra, porque ela está ali no fogo cruzado e já foi até bombardeada algumas vezes. Então, nessa parte da cidade existem essas ruínas. E acredite, é só sobre essa parte da cidade que se encontra conteúdos divulgados. Então, eu queria trazer bem mais do que isso aqui para esse vídeo de hoje, porque existe a parte mais nova da cidade, onde a civilização mora, né? Onde moram as pessoas, onde tem o comércio, onde é uma cidade normal. Mas não existe nenhuma informação sobre isso que eu tenha encontrado e eu pesquisei muito tempo e não consegui encontrar nada sobre essa parte mais nova da cidade, que não é tão novinha, mas que é onde a vida das pessoas acontece. Só existe então toda essa história que é sobre essa outra parte da cidade, uma cidade antiga, sobre esses templos. Então, tudo isso que eu trouxe aqui nesse vídeo de hoje é o que se sabe sobre esse lugar. Mas uma cidade muito diferente que existe no mundo, um lugar muito curioso, com várias coisas diferentes que existem que talvez você não conhecia, nunca tinha ouvido falar e agora já conhece essa história. E cada vídeo desses que tem por aqui sobre esses lugares do mundo é uma aula de história que você encontra ali dentro. São várias histórias que acontecem durante a história daquele lugar. É uma viagem no tempo e isso serve para aumentar o teu conhecimento, te tornar uma pessoa mais culta
saber mais sobre as coisas que acontecem, que existem fora da nossa realidade. E você pode conferir os outros vídeos que já temos por aqui sobre os outros lugares, que nós já temos um vídeo sobre cada um. E aí você vai encontrar os vídeos contando toda a história de como que é outros lugares, como Pistoia, Verona, que são cidades italianas. Tem sobre a Finlândia, sobre a Islândia, sobre a terra do Papai Noel, a Rovaniemi, que são lugares nórdicos da Escandinávia, que tem uma história parecida entre eles, uma cultura parecida, mas são lugares muito diferentes também, com curiosidades muito diferentes. Cada um traz as suas características diferentes. E fora esses lugares tem outros, tem sobre a Pensilvânia, sobre Viena, entre outros, que ainda virão por aqui. E esse lugar de hoje foi uma sugestão de um seguidor, assim como você também pode deixar a sua sugestão, que ela é muito importante aqui no Diário da Vida, para a gente saber o que trazer que vai te agradar, que é alguma coisa curiosa e diferente que você gostaria de saber um pouco mais. Então deixe o seu comentário com a sua sugestão, falando qual o lugar do mundo que existe por aí que você gostaria de encontrar um vídeo parecido com este daqui, futuramente, aqui no Diário da Vida. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário, compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Se inscreve no canal, fica acompanhando tudo que acontece por aqui. Fica aqui no Diário da Vida, confere os outros vídeos que já temos por aqui sobre esses temas e sobre uma diversidade de temas diferentes que temos por aqui também. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia, muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.